Estamos ao vivo! Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Buenos dias, boa segunda-feira para todos vocês. Boa segunda, boa segunda. Para quem daqui a pouco está chegando aí, boa segunda para nós. Hoje é dia 29 de janeiro, 29 de janeiro. Bom dia, Nayara, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aí já hoje na live do dia 29 do 1. Nós estamos aqui já caminhando para 337 lives neste ano. Hoje, imprescindivelmente, vou fazer com vocês algo, não inédito, eu já fiz aqui já algumas vezes, foi bem legal aqui na... Ana Paula, tudo bem? Hoje eu vou fazer um negócio diferente com vocês. Hoje eu vou ler com vocês aqui um capítulo junto. Vamos entender junto esse capítulo aqui, que todo dia eu leio para ver como é que vocês estão lendo aí. Para a gente poder ler junto, para vocês entenderem como é que eu tiro as coisas aqui da Bíblia. E caneta e papel na mão. Nós vamos fazer um negócio hoje muito legal, que é o que vocês estão esperando há muito tempo, que começar a escrever a nossa declaração de vida, ou melhor, a de vocês, né? Que a minha já está escrita e sendo trabalhada todos os dias. Eu, na verdade, eu lanço já alguns tópicos já um dia antes de virar a virada do ano. Algumas pessoas, eu faço muito isso também, tá? Para mim, a virada de ano é no dia do meu aniversário. Então, assim, 20 de dezembro é meu aniversário, então dia 20 eu começo a fazer a minha virada de ano, eu começo a fazer as minhas coisas, eu começo a já olhar como é que vai ser, quais são os tópicos que eu quero colocar para esse ano, quais são os tópicos que eu quero direcionar para esse ano, para eu poder ter um ano melhor, beleza? Sem muitas delongas, o que eu vou fazer aqui hoje com vocês aqui é a gente poder, deixa eu ver aqui, se eu separei para vocês aqui da aula de hoje, não, essa aqui é da aula de amanhã. Amanhã é a lei da não resistência, tá? Isso aqui é sensacional. Lei da não resistência. Ó, então, nós vamos falar hoje, nós temos, quais são os tópicos, tá? Objetivos espirituais, objetivos da saúde física, objetivos familiares e objetivos financeiros. Tem uma coisa interessante aqui na declaração de vida, que vai ser vamos só ler o capítulo junto da Bíblia aqui. Hoje é Isaías 56. O que tem Isaías 56? Não sei, não vou ler hoje. Vou ler agora. Então, todos que você acorda de manhã, você lê e você não sabe o que está escrito? Claro que não sei o que está escrito. Alguns capítulos eu já li já, mas não de Isaías. Então, eu tenho que ser muito sincero com vocês. Mas prepare que a gente vai ler aqui. Vocês vão entender por que todo dia de manhã eu leio, para me dar uma direção. Vocês vão ter a direção de vocês. E depois a gente vai seguir aqui com a declaração de vida. Não tem muito tempo, porque a gente sabe que a live é até o final do ano. Então a gente tem aí, né, até as 7 horas da manhã a nossa live. Para quem quiser compartilhar, compartilhe agora com seus amigos aí. Lembrando que nós estamos na live, na verdade, essa live aqui é a live 19. Então tem 18 lives para trás, prontas, falando de materiais, sempre provocando vocês. A provocação é para te ativar, bugar um pouco o seu cérebro, mudar um pouco sua mentalidade, tirar você da zona de conforto ou de onde você estiver agora aí, que não esteja satisfeito com o que está acontecendo. Ou se está satisfeito querendo melhorar, a gente também vai fazer a mesma caminhada aqui, juntos, tentando achar juntos o mesmo caminho. Por que eu vou ler a Bíblia com vocês? Qual é a questão aqui? É religiosa? Não, a questão é conexão. É preciso se conectar com Deus todos os dias. É preciso pegar seu manual e olhar para ele todos os dias e saber qual a mensagem que foi colocada há milhões de anos atrás, falando com você o que é que você deve fazer, o que foi feito lá atrás, aonde eles erraram, aonde você pode acertar, quais são os exemplos. Você quer um case melhor para sua vida, para sua empresa, para sua família? Pegue pessoas que já erraram e troque ideia com elas. Procure saber aonde você errou. O que você fez de errado? Aí você fala assim, onde é que eu posso melhorar? Nossa, eu ia fazer isso aqui. Ainda bem que eu escutei essa história, porque eu ia fazer exatamente isso. Acontece. Isso é o mais normal de acontecer. Então, olhe comigo aqui. Quem quiser acompanhar na leitura aí, hoje é Isaías 55, que eu vou até anotar aqui, ó. Isaías 56, na verdade, tá? Isaías 56. Eu ponho o tópico aqui e vamos ver que tópico que vai sair pra gente hoje. O que vai ser extraído desse capítulo para nós hoje? Vamos lá?
Vamos junto? Então, presta atenção, se você está no carro, se você está em casa, só escuta e vamos junto tentar tirar. Talvez aqui saiam palavras para você que está aí me escutando, que vai, talvez não é o tópico que eu vou tirar para mim aqui e vou compartilhar com vocês. Talvez o tópico que saia para você, você pode lançar para a gente aqui e compartilhar. Aproveita esse momento aqui agora e compartilha. Ó, Samuel, é verdade, você entendeu isso desse capítulo e eu entendi para mim isso. Existem compreensões diferentes? Claro, claro. Não estou aqui para ditar regras, eu estou aqui para ditar o seguinte: esse capítulo falou isto para mim. Pode estar falando a mesma coisa para você, pode estar falando outra coisa para você. Por que que isso acontece? Porque na nossa mentalidade, na nossa maturidade, as nossas sequências de vida, os nossos momentos de vida são diferentes. Mesmo que você esteja na mesma casa, mesmo que você seja irmão gêmeo de alguém, vai ser tudo muito diferente, porque a forma de enxergar o mundo é diferente. Minha e de vocês. Então, vamos lá? Sem delongas? Então, vamos lá. Isaías 56. Assim diz o Senhor: guardai o direito e praticai a justiça, porque minha salvação está próxima a chegar e minha justiça a ser revelada. Abençoado é o homem que faz isto e o filho do homem que agarra-se a isto, e abstém-se de profanar o Shabá e guarda sua mão de fazer qualquer mal. Nem deixe o filho do estrangeiro que se tem unido ao Senhor falar, dizendo: o Senhor tem me separado completamente do seu povo. Nem deixa o eunuco dizer: eis que eu sou a árvore seca. Portanto, assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam o meu Shabá, escolham coisas que guardam e agarrem-se ao meu pacto. Precisamente a eles darei eu minha casa e dentro dos meus muros o lugar no nome melhor do que meus filhos e filhas. Eu darei a eles um nome eterno que não será cortado. Também os filhos do estrangeiro que se estão ajuntados ao Senhor para servir ou para amar o nome do Senhor, para serem servos dele, todo aquele que abstém de contaminar o Shabá e agarrar-se ao meu pacto. Vocês lembram o que é o Shabá? O Shabá era um dia sagrado, era um dia onde os judeus não podiam fazer nada. Era um dia de descanso. Então, principalmente, tem um momento, para quem estava vendo lá, por exemplo, o The Chosen fala disso também, vai ser legal. The Chosen, quem não viu o The Chosen, veja, está até na Netflix, tá? Não começou na Netflix, é um aplicativo que foi feito por fiéis e pago por fiéis, pessoas que acreditaram, não importava a religião, pessoas contribuíram para que lá funcionasse. Eu também contribuí, tá? Não sei se você contribuiu, tá aí. Vale a pena ver o The Chosen, é uma visão de Jesus muito interessante. Lá no The Chosen pega muito pesado o seguinte, que as pessoas pescavam no Shabá. Por que estava errado pescar no Shabá? Olha você vê, no Shabá. Não é nem por questão religiosa, é porque toda vez que eles pescavam, eles pagavam imposto sobre isso. Então, como as autoridades não prestavam atenção em pessoas fazendo nada, porque era uma lei para os judeus não fazer nada, então eles pescavam por causa das necessidades deles que eles tinham, né, de se manter, eles pescavam escondido para não ter que pagar impostos, porque eles se sentiam totalmente sufocados com tantos impostos que eram cobrados naquela época. Então o dia de Shabá era um dia de se reservar, era um dia de se concentrar, era um dia de não fazer nada, era um dia de desfrute, tá? Hoje nós falamos que todos os dias é dia de desfrute. E eles os levarei ao meu santo monte e os farei alegres da minha casa de oração. Ofertas queimadas oferecidas por eles e sacrifícios serão aceitos sobre o meu altar, porque minha casa será chamada uma casa de oração para todos os povos. Também eram feitos sacrifícios, eram feitas orações, era o dia de se entregar também, tá? De muita oração, de muita concentração, o dia de Shabá. O Senhor Deus, o qual reúne os exilados de Israel, diz: contudo, eu reunirei outros a eles, além daqueles que estão reunidos a eles. Todos vós, animais do campo, vinde para devorar, sim, todos vós, animais de dentro da floresta. Seus sentinelas são cegos, eles não dão conta de nada, eles são todos cachorros mudos, incapazes de latir, dormindo, nada fazendo, amando cochilar. Olha só. É uma dica, tá? Cachorros latindo, quer dizer, fala demais e ainda fica dormindo, cochilando o tempo todo, preguiçoso. Não faz nada, não tem resultado e ainda fica latindo, só profanando coisas ruins e ainda a hora de agir fica dormindo. Então quer dizer, critica o que não tem que criticar, fala de pessoas que têm resultado
ou fala da vida alheia só para profanar e na hora de fazer alguma coisa está cochilando na hora de fazer alguma coisa. Muitas pessoas são assim. Sim, eles são cachorros vorazes, os quais nunca se fartam, e eles são pastores que não podem compreender. Eles todos olham para os seus interesses próprios, cada um para o seu ganho e para a sua religião. Está falando aqui agora de pastores, hein? Eu não quero criticar não, mas aqui é a Bíblia que está falando. Então, de pessoas, né, que se põem como pastores em vez de ajudar a população, porque eu acho muito bacana o trabalho dos pastores, mas tem, como todas as religiões têm, não é só a evangélica não, a igreja católica, qualquer religião vai ter as pessoas que vão cometer erros, e essas pessoas não podem julgar todo o montante, né? Mas aqui está dizendo que pode ter pessoas assim. Então, vinde vós, dizem eles, eu irei buscar vinho e nós nos encheremos com bebida forte e amanhã será como este dia e muito mais abundante. Desde o princípio, acabou, tá? O capítulo acabou, 56. Desde o princípio é falado para não, quando fala bebida forte, na verdade, quando a Bíblia fala isso, bebida forte, significa que as pessoas, elas abusavam da bebida forte. Em vez de tomar de forma moderada, elas abusavam, tomavam muito e passavam do ponto. Aonde está o pecado disso? Quando você passa do ponto, você perde o controle de si mesmo. E olha que interessante, uma das minhas colocações dos meus 340 dias, além de cortar o açúcar, você pode colocar na sua também aí, a gente caminhar junto, eu cortei que eu gosto de tomar vinho, umas 2, 3 taças de vinho no final de semana, mas eu estava inchando. Faz mal? Não é questão de fazer mal, é questão de tirar algumas coisas da minha vida, que eu acho que é o momento de dar pausa, e depois, quando eu quiser retornar, se o meu corpo ainda aceitar, eu vou ver como eu vou reagir. Sempre tudo com moderação. Nada em extremo vai fazer bem para você. Põe no seu coração. O que Isaías hoje passou para mim aqui, eu não sei para você, mas neste caso aqui, prestar atenção nos meus dias de descanso, ou nos seus dias de descanso, nos seus dias de Shabá, que seja, vamos falar assim, para você desfrutar e prestar atenção em pessoas que falam muito, que profanam muito, que se colocam como pessoas de autoridade e checar as informações. Porque nem sempre o que você está vendo é o que parece. Isso que foi o que me passou o Isaías 56. E Deus, na Isaías, nesse momento, passa através de Deus essa mensagem. Então, fique atento, porque muitas das vezes você olha para essas pessoas falando na internet aí, ou alguns lugares que você vai, e você dá para ela idolatria que elas não têm. Um dos maiores códigos da PNL, para quem já estudou PNL, é modelagem. O maior objetivo da PNL é te ensinar a modelar. O que é modelar? Modelar uma pessoa. É você pegar o que a pessoa tem de melhor e você atribuir a você, como uma prática, como uma atitude, como um objetivo. Então, eu olho aquela pessoa e eu vejo aquela pessoa tem a prática de leitura muito dinâmica. E ela é uma pessoa que consegue absorver. Essa pessoa, ou ela vai disponibilizar esse aprendizado para mim de alguma forma na internet ou não, ou eu vou conviver com ela e vou tentar extrair isso dela. Como que você faz isso? Como que você aprendeu a ler nessa dinâmica tão grande? Você pode me ensinar? E assim que eu aprender aquilo, mesmo que aquele lado me encante muito, eu aprender aquilo ali, eu agradeço, eu abençoo essa pessoa, falo muito obrigado, te abençoo e tal, e sigo para outra pessoa. Eu não fico ali seguindo, idolatrando, pelo amor de Deus, que maravilhoso, essa pessoa fez isso, aquilo, que ela abençoou aquela parte, senão você fica agarrado às pessoas. Repara que pessoas idolatram artistas, pessoas idolatram pessoas que não tem nada a ver. Vou falar com você o seguinte, não idolatra nem seu líder religioso, porque nem Jesus queria idolatria, Jesus só queria intimidade, e isso porque, aí vamos lá, por que Jesus não queria idolatria, mas queria intimidade? Porque quando você idolatra, você cria um muro na frente. Você coloca um muro na sua frente, na frente da outra pessoa que você está querendo se aproximar. Não dá para modelar quem você está idolatrando. Então, se você está vendo alguém e algo nela está despertando em você, que você sente que é uma idolatria, algo mágico nela,
Tenta você, uma dica de PNL para você. Tenta entender o que nela tá te chamando tanta atenção para você ficar tão fixado naquela pessoa. E tenta ver se você consegue extrair dela esse melhor. Quando você entender que aquilo que ela está fazendo é que está mexendo com você e é o que falta em você, você não vai idolatrar mais. Você vai tentar absorver aquilo que é bom dela, usar como prática para você, porque isso chamou sua atenção, e você vai seguir em frente. Então, vou colocar aqui hoje. Dica de Isaías 56 hoje. O que eu estou fazendo com vocês? Exatamente o que eu faço. Por que eu estou fazendo isso aqui com vocês? Para vocês fazerem na casa de vocês. Independente da gente não estar aqui junto, quando a gente se encontrar, a gente está pronto. Samuca, você podia ler com a gente todos os dias. Posso. Vocês viram quanto tempo demorou? A gente leu muito rápido aqui, lemos um capítulo inteiro. Lemos um capítulo inteiro juntos aqui. Então, vocês querem anotar junto aí? Anota para vocês. Então, eu vou colocar aqui, ó. Prestar atenção nas pessoas para não idolatrar. Apenas extrair o melhor delas e abençoá-las. Por que eu falo abençoá-las? Porque em momento algum eu vou fazer qualquer anotação que me faça tirar proveito de alguma pessoa, que me faça olhar para alguma pessoa de uma forma negativa ou julgar de uma forma. Isso está falando aqui já, tá? Não existe nenhuma palavra da Bíblia que te ensina ou que vai te motivar a criticar alguma pessoa ou jogar pedra nela. Ok, fizemos isso aqui. Olha só, por que as lives de trás são muito importantes porque a gente vai começar aqui hoje para a declaração de vida? Porque nas lives eu faço o tempo todo colocações que vão mudar a sua mentalidade. Porque nas lives que eu tenho feito com vocês, principalmente as leis do universo, eu faço com vocês o livro do Raymond Rowell, Trabalhando com a Lei. Pra vocês terem ideia, só tem no Kindle, ó, Trabalhando com a Lei. Você não acha ele impresso. Eu o imprimi, eu tenho impresso aqui na minha mochila, mas eu tive que imprimir em gráfica, porque você não acha o livro físico mais para comprar. Mas é uma mudança de mentalidade, é entender o que o Raymond Rowell fez. Através da leitura bíblica, ele foi entendendo como é que as leis de Deus influenciavam na nossa vida. E ele fez esse livro que é um tesouro. Acreditem, uma pessoa que eu gosto muito, extraí isto dela, aí, ó, eu modelei isso nela, é o famoso Bob Proctor. Aquele homem que apareceu no filme O Segredo, que é um palestrante, que ensina as pessoas a mudar a sua mentalidade para poder melhorar as fases da vida dela, ele extrai tudo deste livro. E ele fala o tempo todo, eu leio este livro todos os dias. Isso aqui foi tirado 100% da Bíblia, até que todos os inícios de capítulo tem uma citação bíblica. Só para vocês terem ideia, aqui ó, do que nós vamos estudar amanhã, que vai ser a lei da não resistência, tá? Eu já vou começar aqui mostrando para vocês, ó. Amanhã já começa assim a aula amanhã, para vocês terem ideia, tá? A lei da não resistência. Mas eu vos digo que não resistais ao mal. Mateus 5:39. Vocês estão entendendo? O que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Eu tenho alguma coisa contra a religião? Eu não tenho nada contra a religião. Tanto é que eu tenho a minha religião, eu frequento a minha religião. Eu acho que todo mundo que quiser ter sua religião tem que ter sua religião. Eu só falo que todo extremismo ele não faz bem. Eu acabei de falar agora, bebida forte não faz bem. O uso de hábitos que vão te viciar não faz bem. Falamos da aula retrasada, se não me engano, foi aqui ó, a live 17 fala de dopamina versus motivação. Falando como a gente ativa a dopamina e tem ativado a dopamina através dos aplicativos, das redes sociais, dos extremes, dos iFoods da vida. Eu explico muito bem isso lá para vocês, na live 17. Então, presta atenção nisso, fica ligado nisso, porque as armadilhas vão te fazer cair. E é elas que fazem o seu dia não ser tão produtivo. E hoje, como para muitas pessoas, segunda-feira, a gente começar a semana.
Só lembrando que eu comecei o movimento com vocês aqui dia 26, nesta sexta-feira. Aí a pergunta é, por que você fez isso? Por que você começou na sexta-feira? Bom, vamos lá. Na verdade, os 340 dias, para dar 340, tinha que começar dia 26 até o final do ano, até dia 31 de dezembro. Para dar 340 lives, que é uma live todos os dias. E segundo, que é tão jesuicidência que a gente, quando quer ativar uma pessoa, que é o que eu gosto de fazer com vocês, a gente muda algo que ela está acostumada a fazer. A gente chama de mudança de rota. Então, quando a gente... Metanoia, né? Metanoia é mudança de rota, tá? Metanoia, mudança de rota. Então, por que você faz isso, Samuel? Porque quando você faz o cérebro dela entender tudo de forma diferente, ela presta mais atenção. Como assim? Porque isso chama a atenção. Olha só. Você acha muito mais interessante entrar numa porta aberta ou abrir uma porta fechada? E eu te falo agora, você vai querer muito mais abrir uma porta fechada, sabe por quê? Porque você quer ver o que tem lá dentro. E quando a porta está aberta, você já está vendo, então você vai optar de entrar ou não. Mas na porta fechada sempre tem uma surpresa lá atrás. Aonde a rede social te pega? Cada passagem de filtro de slide que você vê da vida de uma pessoa é uma surpresa. Por isso a dopamina vai lá em cima. Quando você vai abrir um presente, você está ativando a dopamina. Quando você abre uma comidazinha que chega na sua casa, do iFood, você está ativando sua dopamina. Você está sempre vivendo o momento presente. Eu nunca prestei atenção nisso, mas você está, eu estou te falando. Inclusive, por que é colocado como ativação de dopamina de maneira negativa ficar pedindo comida em casa? Porque você tem que aprender a comemorar os seus micro-resultados. Por que eu tenho que comemorar isso? Porque para sair para jantar, para ir para a rua jantar ou preparar o jantar, há de se fazer toda uma preparação e um trabalho onde você vai ter que movimentar. Aí sim você vai ativar a dopamina de forma positiva. Você vai fazer de um desconforto, que é ter que tomar banho, trocar de roupa, preparar uma roupa. Se você vai pegar elevador, se você vai entrar na sua garagem, entrar dentro do seu carro, ou vai chamar um Uber para ir para o restaurante, ver se tem fila, se não tem, esperar o garçom te atender, escolher um cardápio, esperar a comida chegar, não sei se vai estar acompanhado para bater um papo, entende? É todo um caminho que as pessoas não dão mais atenção, elas não prestam atenção nisso e deveriam prestar atenção. Caneta e papel na mão, sem delongas, bora para a nossa declaração de vida. Começando agora com vocês aqui, 4 áreas são importantes você determinar. Eu coloco elas em ordem. Por que você coloca em ordem? Porque para mim, não significa que seja para você, para mim faz mais sentido assim. Mas para mim não faz sentido, eu queria de ordem inversa, faz do jeito que você quiser. Ah, mas eu queria que começasse com objetivos financeiros e não com objetivos espirituais. Faz do jeito que você quiser. Não vai mudar, a ordem que você colocar a sua declaração não muda nada. Só para mim que muda, porque assim, é muito mais fragilizado no mundo hoje você preocupar primeiro com o objetivo espiritual, depois com a sua saúde física e depois com o seu objetivo de família e com o seu objetivo financeiro. Por que eu faço dessa forma? Porque para mim eu faço como se fosse uma pirâmide. E a pirâmide para mim, ela tem que ter um alicerce. Quando você faz uma casa, e eu faço casa, não sei se você sabe disso, eu faço casa, até construtor pequenininho eu faço casa. Para fazer uma casa, você precisa de fazer uma boa fundação. Então, eu chamo de boa fundação essas primeiras bases. Então, assim, para mim viver o meu dia, eu preciso ter objetivos espirituais que me impulsionam para ter muito mais objetivo espiritual do que o meu objetivo carnal ou da minha mentalidade. A minha mente vai querer o tempo todo que eu fique na zona de conforto. Quando eu focar na minha vida espiritual, eu vou estar fazendo coisas mais desconfortáveis. Por exemplo, estar aqui com vocês. Como assim? Gente, vocês acham mesmo que todo dia eu vou acordar? Todo dia? Olha só, nós estamos falando aqui do dia 26 para cá. Então, olha só. 26, 1, 2, 3. Hoje é a 4ª live. Desde que eu comecei. Dos 4 dias somente. Você acha que todos os 4 dias eu levantei? Vamos lá, que ânimo, que alegria. Não. Até na hora de dormir vem a dúvida. Por que eu estou fazendo essas lives? Eu tenho que fazer isso mesmo.
Esse para mim foi um chamado. Tanto é que todas as lives eu dedico a Deus. Do fundo do meu coração, é dedicada ao Senhor, meu Deus. Todas as vezes que eu vou entrar aqui, eu dedico a Ele. Antes de entrar com vocês, eu estou dedicando a Ele as lives todas. Porque eu sei que é muito mais sobre Ele do que sobre mim. É muito mais sobre vocês, ou o que eu estou falando aqui ser importante para vocês do que para mim. Mas no final das contas, eu me sinto ajudado muito. Você imagina que eu estou exercitando palestras. Isso aqui me fará cada dia mais ser bom em palestras. Você pode fazer as mesmas coisas? Posso. E o que me ajuda ainda mais? Porque todas as coisas que eu estudo e eu ensino, eu aprendo 2 vezes. Em vez de julgar lá para o meu subconsciente, fica totalmente consciente e fresco para mim. Nossa, que dica sensacional. Sensacional, faça isso. Aprenda alguma coisa que é importante para a sua profissão, é importante para a sua vida e coloque à disposição das pessoas, dando aulas, ensinando pessoas. Seja dentro da sua casa, ensine seus filhos, ensine seus pais, ensine as pessoas que trabalham, a secretária do lar que está com você, você vai aprender 2 vezes. Usa essa prática, porque não vai para o inconsciente. Coisas que eu aprendo e não exercito vão para o subconsciente. Por isso eu falo com vocês, ocupe seu tempo de forma produtiva. Produza de forma produtiva, não deixe as coisas passarem batido. Caneta na mão aí, beleza? Para a gente não perder o eixo. Então, minhas bases: espiritual. Segunda, saúde física. Então, a minha espiritualidade, eu tenho que dar mais atenção para na minha questão. Espero que seja a sua. Eu ficar muito mais atento do meu desconforto para trazer meu conforto, atendendo às minhas necessidades espirituais, do meu espírito e da minha alma. Prestando atenção aonde minha mente e meu corpo estão me levando para a zona de conforto. Então, meus objetivos espirituais, eu vou começar com eles. Segundo, número 2, objetivo saúde física. Por quê? Este é meu tempo sagrado. Este é meu tempo sagrado. Esse é o seu tempo sagrado. Eu não sei se quem está aí tem filho, tá? Mas quem tem, sabe o que eu vou falar agora. Primeira coisa que a gente pensa quando o filho vai vir. Vai vir com saúde? Será que ele vai nascer saudável? Será que ele vai ter uma vida saudável? Será que ele vai ter todos os órgãozinhos, assim como Deus nos fez, me fez? Eu já sou um milagre. Você que está aí é um milagre. Independente se você tem uma deficiência ou não, você também é um milagre. Mas a gente se preocupa. Será que vai ter alguma deficiência? Porque a deficiência faz a pessoa ser mais sobrenatural, porque ela tem que viver num mundo onde as pessoas que estão à volta dela são diferentes dela. Isso faz tanto os pais quanto os filhos terem um desenvolvimento diferente. Não estou dizendo que é bom ou ruim não, tá? Não é questão de ser bom ou ruim, mas a gente pede saúde. Óbvio que pede saúde. Então, primeira coisa é saúde. Então, se você nasce 100% saudável, a pergunta que eu te faço, ligando à sua primeira base, que é o objetivo espiritual, aí você vem para a sua saúde física, aonde é o templo do seu espírito? Seu corpo. Eu, durante um bom tempo, por causa dessa minha vida empresarial, e eu não estou jogando a culpa não, tá? Eu estou atribuindo a responsabilidade para mim, mas por causa da minha correria, né, do meu sobe e desce, da minha vida profissional, eu acabei deixando de lado o meu tempo. Então hoje eu presto muito mais atenção. Nos meus 340 dias, está aqui o meu objetivo físico, vocês vão acompanhar ele comigo aí, vocês vão ver que eu vou dar uma melhorada no meu aspecto físico, porque eu vou com certeza ter que perder aqui, eliminar aqui uma boa quantidade de gordura, uma boa quantidade de peso que eu atribuí que tem me feito mal. Estar fora do meu eixo, fora do meu peso me faz mal? Faz, porque meu corpo não foi preparado para ter sobrepeso. A minha articulação, os meus músculos, os meus ossos não foram preparados para estar no sobrepeso. Meu corpo não foi feito para ficar inflado. Não estou criticando ninguém que está fora do peso, que eu também estou, hein? Então, presta atenção. Antes de você falar qualquer coisa, eu também estou 23 quilos acima do meu peso. 23 quilos. Isso piorou na pandemia. Aumentou mais ainda na pandemia. Mas eu vou ter que dar... Quem que vai ter que dar um jeito nisso? Eu. Vou jogar a culpa na pandemia? Eu vou jogar a culpa nos outros? Vou jogar a culpa no meu trabalho? Não, a responsabilidade é minha. Não é nem questão de culpa, a responsabilidade é minha. Então, quem tem que mudar sou eu. Mas eu só vou mudar se todos os dias eu fizer algo diferente. Por que eu coloco na declaração então o objetivo de saúde física logo após o espiritual? Porque se eu pleito algo espiritual, o meu corpo tem que estar pronto para atender essa parte espiritual. Na sequência, objetivo número 3, objetivos familiares.
Família. Família. Meu querido e minha querida que estão aí, família é o mais importante que você tem. Se você não é casado, se você não tem um cônjuge, se você não tem filhos, você tem seus pais. Se você não tem seus pais, você tem seus irmãos. Se você não tem seus irmãos, você tem seus tios. Alguém de família você tem, pelo amor de Deus, que na internet é osso, né? Você coloca os negócios aqui, e ninguém, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, tá cada um com o seu cada um. Mas aqui nós estamos falando do modo geral. Então, família, tá? Objetivo familiar. A sua base é a sua família. É o seu ambiente. É um ambiente que você não sai dele. Sabe quando a pessoa fala assim, mude o seu ambiente para você poder melhorar a sua frequência, para você melhorar suas coisas? Não está falando de família, não. Está falando para você melhorar na parte profissional, do seu relacionamento de amigos, que é onde você pode escolher. Família você não escolhe, família está ali. Ou o seu cônjuge, os seus filhos, você também escolheu. Então melhore sua convivência com ele. Crie objetivos familiares para que você possa olhar com carinho para eles, para que você possa manter o foco na onde é a sua maior base, aonde está toda a sua concentração, onde está toda a sua energia. A minha esposa já sabe disso, ela fala direto a Paula. O Samu, quando vem aqui para casa, ele fala que ele recarrega as baterias. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu recarrego as minhas baterias dentro da minha casa com meus filhos, com a minha esposa. Mas é certeza, porque lá é meu lar, não é minha casa. Qual a diferença de lar e casa? Casa, vai qualquer um, é casa da mãe Joana. Lar, só entra quem eu quero. Só entra quem eu tenho certeza que vai emanar dentro da minha casa as energias que são com a mesma frequência que a minha. Se eu sentir que não tem a mesma frequência, eu nem convido. Se chegar na porta do prédio, eu ficar lá na porta, nem do lado de dentro do prédio deixa eu entrar, eu fico lá fora, atendo lá fora para não ter ninguém entrar, nem passar da porta. Na verdade, graças a Deus, eu não tenho convido com pessoas assim. Mas acontece. Então, esse tipo de pessoa não sabe nem meu endereço. Pra você ter ideia, para não saber nem do que eu moro. Que assim fica melhor. Então, tenha esse resguardo na sua casa. Saiba que ali, na sua casa, flui toda a sua energia. É ali dentro da sua casa onde você exercita o maior fonte de amor está dentro da sua casa. A maior fonte de aprendizado está dentro da sua casa com sua família. A maior fonte de onde você veio está ali na sua família. Porque esses dias estava falando assim, eu estava com meu sócio, com o Carlinhos, a gente falando a respeito de honrar pai e mãe. Aí eu falei assim com ele assim, Carlinhos, você sabe um negócio que eu aprendi muito interessante? Depois que eu tive filho, eu entendi uma coisa muito importante. Eu entendi que como Deus nos ama. Porque o amor que a gente tem para os filhos é uma coisa tão sobrenatural, tão avassaladora, que você entende como é que Deus te ama. Você começa a prestar atenção nisso de forma diferente. Você começa a prestar atenção no mundo de forma diferente. Então você sente como eu me sinto amado. Como eu sou amado. É um negócio impressionante. Então, aonde vem a referência de honrar pai e mãe? Você fala o seguinte, eu estou nesse mundo aqui porque meu pai e minha mãe me colocaram aqui. E o meu pai que está no céu, ele se referencia quando ele me dá a vida através deles. Então, de certa forma, eles também representam o meu pai que está no céu. Então, a mesma forma que eu trato os meus pais, é a forma que eu trato Deus. A mesma forma que eu trato Deus, ou que eu converso com Deus, é a forma que os meus filhos conversam comigo. Então, olha isso. Então, honrar pai e mãe parte deste princípio. Do mesmo relacionamento que você tem com seus pais, também o relacionamento que você tem com Deus. Repara que, por exemplo, na Igreja Católica fala-se muito da Nossa Senhora. Falamos de Jesus, claro, mas falamos de Nossa Senhora também. E repara que algumas pessoas têm problema com as mães, filhos, né, e filhas têm problema com mães, tem um pouco de rejeição com isso. Também tem pessoas que são ateus por causa de problema com os pais. Acontece? Acontece. A figura masculina, pessoas também que têm problema com os pais, têm problema com a figura masculina, seja homem ou mulher. E a mesma coisa, quando tem problemas com mães, tem problemas com a figura feminina. Tem problemas de relacionamento, tanto como amigos, como relacionamento de cônjuge. Repare que problemas na sua casa, de cônjuge, de namoro, de relacionamento ou de amizade, repara que aquela pessoa que tem esse problema de relacionar porque é feminino, porque é masculino,
e aí vai pelos preconceitos e um monte de coisa, repara que com certeza na casa dele teve problema lá com o pai, com a mãe, e que não sanou essa ferida. As feridas têm que ser sanadas. Pode prestar atenção, mas batata que você vai ver que tem problema lá, seríssimo para ser tratado, e é triste quando as pessoas não dão atenção para isso. E para mim, o último, que é o topo da minha pirâmide, é o objetivo financeiro. Deixa eu falar uma coisa aqui, mega super importante. Eu peguei uma mentorada há pouco tempo atrás, inclusive irmã de um amigo meu, me ligou. Poxa, Samuel, queria muito que você me ajudasse a fazer minha declaração de vida e tal, mas eu não tenho dinheiro para pagar. E não. Eu falei, mas eu não vou te cobrar nada não. Vamos lá que eu vou te ajudar a fazer com o maior prazer do mundo. O maior prazer do mundo. E eu comecei. Primeira coisa que eu tive problema com ela, qual que foi? Aceitar ganhar dinheiro. Como assim, Samuel? Total problema com ganhar dinheiro. Para ela, o ganhar dinheiro era um pecado. Tipo, porque os ricos eram pessoas más, eram pessoas que não iam entrar para o céu, pessoas que não iam avançar, que nesse mundo aqui tinha que viver só no básico. Gente, aonde vocês tiraram isso? Aonde está escrito isso? Aonde aqui na Bíblia está falando isso aqui? Ah, não, porque lá fala que é mais fácil um rico passar no eixo de uma porta do que, né? Não tem um negócio desse lá? Tem. Depois vou lembrar exatamente o que eu estou querendo falar para vocês aqui, mas tem um negócio desse. Que é, inclusive, é quando Jesus fala assim com o rico, me siga, larga tudo que você tem e me siga. E o rico não consegue largar o que ele tem para seguir Jesus. Pessoas confundem aquilo. A aula de ontem eu falei sobre isso, tá? Na aula de ontem eu falei sobre isso. Que foi na lei da compensação. As pessoas julgam que eu compenso a minha vida, eu compenso a minha má vida, eu compenso as coisas que eu passo, tendo em vista uma recompensa futura pós-vida. Então nessa vida, vou viver o que eu tenho que viver aqui, porque é assim que eu tenho que viver. Deixa eu te contar uma historinha aqui. Quando você pegar, já que você está pegado na religião, e aí você acha que sua vida tem que ser compensada, falando, lamuriando, reclamando, por que é assim, eu sofro tanto, ele vive limitação, eu não tenho dinheiro para nada, eu sou explorado, meu patrão me explora, e só reclamar. Obrigado, Ana Paula, o camelo passar num buraco de uma agulha do que o rio que entrar no reino dos céus. Isso aí, obrigado, Ana Paula, obrigado mesmo, Ana. Ana Paixão, né? Ana, obrigado, viu, Ana? Brigadão. Ana Paixão já falou aqui, ó, então, ó, a frase que eu queria falar para vocês é essa aqui, ó. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha só. Quando está falando isso aqui, porque assim, tem uma passagem bíblica que fala que você não deve servir a dois deuses. Então você não pode servir o Deus do dinheiro e servir o Deus que está no céu. É óbvio que está falando isso. Mas não significa que você querer ganhar dinheiro, você ficar rico, você enriquecer, você trabalhar para ter muito dinheiro, isso é pecado, porque não é. Porque isso chama-se prosperar no que você está fazendo. Para se ganhar dinheiro, precisa se produzir energia. E para produzir energia, você vai automaticamente ganhar dinheiro, porque você está falando de trabalho. Quando você está produzindo energia na sua família, você está adquirindo o quê? Mais amor, mais proximidade, mais convivência. Quando você está produzindo mais energia na sua parte física, você está melhorando seu condicionamento físico, você está deixando seu corpo mais pronto para a batalha do dia a dia. Quando você está melhorando, produzindo energia na sua área espiritual, você está saindo da zona de conforto para a zona de desconforto, fazendo coisas que seu corpo não se sente confortável de fazer. Ponto. Não tem nada a ver falar que os ricos são condenados, que não pode ter dinheiro, que dinheiro é um malefício. Não, vamos lá. Anote isso aí para você nunca mais esquecer. O dinheiro potencializa quem você é. Se você é ruim, o dinheiro vai potencializar, você vai ser pior ainda. Mas se você é bom, você vai ser melhor ainda. Dinheiro é uma energia que potencializa quem você é. Tanto é que eu fui do grupo há um tempo atrás e foi meu irmão que soltou essa aí, Marcinho, soltou isso lá atrás. Chamava o grupo Happy News. O Marcinho falava assim, tinha uma frase do Marcinho que falava assim: quer conhecer uma pessoa? Dá para ela dinheiro e poder. Quando você dá dinheiro e poder para ela, você vai conhecer ela. Por que ele estava falando isso?
que o Marcinho queria dizer quando ele falava isso lá no grupo com a gente? Gente, quer conhecer uma pessoa? Dá para ela dinheiro, poder, você vai entender quem que ela é. Porque quando a pessoa é ruim, aquilo ali vai potencializar a ruindade dela, a maldade dela. Mas quando ela é boa, vai potencializar a bondade dela. Simples assim. Então, a pergunta que você tem que fazer para você é a seguinte: você é ruim e é por isso que você tem medo de ganhar dinheiro? Ou você é bom demais e você tem medo de ganhar dinheiro? Pensa nisso. Porque tem gente, olha só, hein? Eu já vi isso já, tá? Tem gente que fica assim, ó. Não, mas olha só. Se eu começar a ganhar dinheiro, aí meus amigos vão pedir dinheiro para mim o tempo todo. E eu não vou querer dar. E se eu der o dinheiro para meus amigos ou para meus familiares, que vão ficar babando em cima de mim, eu vou viver pressionado. Porque eu não vou, se eu não quiser dar, se eu não puder dar, eu não vou saber falar não. Então eu prefiro não ter. Porque eu fico sendo coitadinho e eu nunca tenho, mas eu vejo o outro prosperar e fico chateado. Por que o outro tem e eu não tenho? Porque a sua mentalidade está falando para você, não tenha. Porque você quer ser o coitadinho, ou você quer ser a coitadinha. Porque assim é mais confortável. Eu sempre vou te lembrar isso. O conforto de muitas pessoas está em negar algo que vai fazer elas saírem da zona de conforto e ir para a zona de desconforto. E a zona de desconforto exige ação. Ir para a academia fazer exercício é confortável? Quem fala que é está mentindo. Quem fala que é está falando uma mentira absurda. Porque toda vez que eu vou exercitar meu corpo, por mais que eu me sinta bem em alguns dias, ou me sinta bem pós-exercício, obviamente que eu produzo endorfina, falar que é confortável é mentira. Você vai me desculpar. Bom, se você não é, você é um novato aqui, porque falar que é, não é. De verdade, não tem zona de conforto em ir para academia malhar. Não tem zona de conforto em fazer crossfit. Não tem. Eu tenho uma amiga aqui em Goiânia que ela faz crossfit. Não tem, não existe. Ah, eu estou confortável levantando aquele peso, correndo 4 km, 5 km, sei lá, sobe barra, desce barra. Não tá. Você está provocando seu corpo para produzir endorfina, pode te causar prazer depois, mas até você chegar lá na academia e se preparar e começar, não é confortável. É necessário fazer isso porque é muito mais a sua alma e seu espírito falando, filho, cuida do seu tempo sagrado, faça o tempo sagrado movimentar, cuida dele, faz ele ter a estrutura que ele precisa para produzir energia. Entenderam? Então, olha só, de novo. Coloca assim, você anotar aí, ó. Então tá, declaração de vida, coloca seu nome completo, aí escreve assim, objetivo 1, objetivo espiritual. 2, objetivo da minha saúde física. 3, objetivo familiar. 4, objetivo financeiro. Alguém pode escrever para mim aqui, ó. Alguém pode escrever para mim aqui? Só para quem estiver acompanhando aqui, poder anotar depois. Coloca assim, ó. Escreva assim, declaração de vida. Escreva seu nome completo e embaixo coloque 1. Objetivos espirituais. 2. Objetivos saúde física. 3. Objetivos familiares. 4. Objetivos financeiros. Quando você escrever isso, já colocar no seu caderninho, eu prefiro que seja feito no caderno. Eu prefiro. E lembra? Fala lá nas primeiras lives. O exercício de anotar. Faça o cérebro acompanhar. E você falando produz muito mais energia. O que está escrito jamais será apagado. Não sei que bota fogo. Agora aqui no seu computador, no seu celular, uma hora você troca de celular, uma hora você vai para a nuvem, pede na nuvem, pede no e-mail. Isso não é válido para você. Agora no papel, escrever está decretado. Assinar, sua assinatura tem um poder que você não tem noção. Passa além do mundo material isso aí. Se alguém puder escrever, eu vou agradecer. Tá? Eu não sei se eu escrever aqui, eu acho que não vai ficar aí não, mas poderia ficar. Depois eu vou pedir a galera, vou pedir o pessoal, se ninguém está anotando, eu vou pedir então pro pessoal da minha equipe lá que eu for postar aqui para vocês, colocar lá, né? Começa a declaração, colocando seu nome, título, declaração de vida, seu nome completo, 1, objetivo espiritual, 2, saúde física, 3, familiar, 4, financeiro. Como eu começo a minha declaração? Você começa a sua declaração não é citando esses pontos primeiro. Esses pontos são pontos para você começar a fazer depois que você escreveu o seu primeiro texto. O seu primeiro texto começa assim, ó, no meu caso, tá? Eu, Samuel Augusto Provenza Schettino,
Estou tão feliz e grato agora que eu, fulano, vou pôr aqui a Ana Paixão. Eu, Ana Paixão, estou tão feliz e grata agora que... Aí você começa a escrever. Por que eu escrevo estou tão feliz e grato? Porque você já está profetizando que já está realizado. Olha isso. Quando você escreve o seu nome completo, você está escrevendo o seu nome completo, e você diz em uma carta, é como se você estivesse escrevendo para Deus, tá? E é mesmo. Você fala assim: eu, fulano, nananana, estou tão feliz e grato agora que... Aí você vai começar a escrever sua declaração. Aí você pode escrever do jeito que você quiser. Os pontos lá de cima espirituais, os pontos de saúde física, familiar e financeira vão estar nesse texto como se fosse um grande texto falando de tudo. Então, você pode começar ele colocando o meu. Eu começo esse texto falando do final. Como assim, Samuel? Agora eu estou fazendo uma confusão danada. Não é o que eu já realizei? Não é o que eu já realizei? Então, assim, o meu objetivo, talvez, que seja do resultado, todas as minhas ações vão refletir em resultados nas áreas que eu escolhi, mas principalmente na área financeira, porque todo mundo quer ganhar dinheiro. O maior objetivo nosso profissional é ganhar dinheiro. O maior objetivo nosso no trabalho é ganhar dinheiro. O maior objetivo na empresa é ganhar dinheiro. Não adianta você falar que não é, porque é. Você não trabalha de graça, você não vai lá dirigir um Uber de graça, você não vai lá para o seu trabalho de graça, você não vai vender alguma coisa e dar para os outros de graça, comprar ainda de graça. Então, assuma isso na sua mentalidade. Então, a maior produção de energia que eu tenho no final ela se transforma em dinheiro. Mas presta atenção. Tá? A grande diferença. Eu posso colocar que eu quero trocar um serviço pelo dinheiro e eu não preciso saber como vai ser. Eu só coloco assim: estou tão feliz e grato agora que consegui acumular valor X. Desde o ano tal até o ano tal, que eu coloco 10 anos sempre a minha, tá? Então eu coloco desde o ano tal até o ano tal, eu consigo acumular tanto. No nível até 2027. Então até 2027 eu acumulei X. Aí eu coloco, em troca disso, eu fiz serviço na área do setor de eventos, eu fiz serviço na área do setor de alimentação, eu fiz serviço na área de construção civil. Eu não sei que área que você trabalha, eu sei que você tem que colocar a área, mas eu tenho que escrever ali agora o que eu estou fazendo? Não. Você pode escrever depois, porque durante a sua jornada, durante esse ano, várias coisas vão acontecendo, porque essa declaração, ela provoca na sua vida o que vai acontecer. Porque se você não largá-la de lado, como não larga a mim, você também não vai largar a sua me seguindo aqui todo dia, até o nosso 340 Lives, que é até o final do dia 31 de dezembro, você vai olhar para ela todos os dias, porque aqui a Bíblia vai te inspirar todo dia. É uma reflexão. Essa reflexão vai te fazer pensar no que você está fazendo no seu dia. Todo dia, quando você chegar de manhã, você vai dar uma olhada na sua declaração, você vai dar uma lida nela e falar assim: estou aqui seguindo meus objetivos? Deixa eu ver se hoje, o que eu vou fazer hoje aqui das minhas atitudes para alcançar esses meus objetivos aqui. O que eu vou fazer para o meu objetivo espiritual, o que eu vou fazer no meu objetivo físico, o que eu vou fazer no meu objetivo familiar, o que eu vou fazer no meu objetivo financeiro. Você entende que isso é um planejamento? Vocês entendem que é um planejamento, literalmente, que você está planejando todo dia? É bom de fazer, né? Quando você está, eu não sei você, tá? Por exemplo, na minha empresa, quando eu vou fazer alguma coisa, ou nos eventos, a gente monta, por exemplo, um cronograma para a parte de mídia dos eventos. Vamos falar assim. Então, eu escrevo todas as ações que eu quero fazer. Tantos outdoor, tantas rádios, vai rodar na rádio tal, esse evento, aquele outro evento tem mais a ver com essa rádio aqui. Eu quero soltar nos últimos dias tanto da mídia de televisão, e aí a gente vai gastar tanto, e aí a previsão de gasto é essa e tal. Aí eu sento com os meus sócios, porque sempre sou eu, Vanessa e Carlinhos que fazemos eventos, beleza?
Mas a gente tem sempre parceiro externo. Sempre tem, às vezes, um parceiro local. Às vezes eu tenho aqui o Alexandre, às vezes eu tenho aqui o Fabrício, às vezes eu tenho aqui, né, uma outra pessoa, o TJ, quem quer que seja que vai entrar com a gente, qualquer pessoa, que seja de Belo Horizonte, seja daqui, sempre o sócio local vai estar com a gente. Então eu te apresento esse planejamento para eles. Só que presta bem atenção. Na hora que eu estou fazendo esse planejamento, foca na sua declaração, hein? Quando eu estou fazendo esse planejamento, você concorda que não tem como eu não olhar para ele? Você concorda que quando eu planejo ele, eu preciso olhar para ele e saber o quê? Se as ações estão sendo executadas, porque se elas não forem executadas, não vai vender ingresso. Olha isso aqui. Se as minhas ações para os meus eventos não forem executadas e eu não chegar em acordo com os meus sócios para que a gente faça um cronograma de ações, inclusive de captação de patrocínio, para poder diminuir o custo do evento, para melhorar a nossa performance e tal, não vai ter resultado. Não vai seguir, não vai vender ingresso, não vai fazer nada. Não vai produzir energia. Lembra que eu falei com vocês lá atrás que não adianta fazer nada, nem com seu cônjuge, nem com sua família, nem com seu sócio, colocar nada de goela abaixo? Lembra disso? É bem aqui, na sua declaração de vida. Primeira coisa que você deve fazer. Se você é casado, por exemplo, a Paula sabe minha declaração da ponta até a outra. Você deixa a sua mulher ler? Não, deixa, não, faz questão que ela leia. Se a Paula não entender, se a minha esposa não entender a minha declaração e não souber quais são os meus objetivos, eu já tô assim, já falhei em tudo. Porque se a pessoa que é minha base maior, que é minha família, minha esposa, não tiver isso na cabeça, não sei como é que vai ser. Lá em casa, lá na minha casa, muitas das coisas que foram conquistadas foram faladas antes com minha esposa, a gente falava isso dentro de casa, até com os nossos filhos, com a Maria Clara, com o João Pedro e tal. E eles, mesmo não existindo, não tem a história do Papai Noel? Mesmo não existindo, eles acreditavam que existia. E aí, olha que bingo, as coisas acontecem. Como assim? Não entendi. De tanto a gente falar de algo que vai acontecer, de tanto a gente profetizar o que a gente queria, que estava na nossa declaração, que está na minha declaração, toda a minha família comprava a mesma briga do que eu, comprava o mesmo fluxo energético que eu. Então era aceito na minha casa, era aceito. Mesmo que parecesse impossível de atingir aquilo, era aceito por eles. Primeiro, eu entro em convergência quando eu estou fazendo a declaração, por isso que eu faço ela primeiro sozinho, inspirado, pedindo a Deus orientação, porque tem muito mais a ver com os planos dele que com os seus. Quantas vezes durante esses 10 anos que eu faço declaração, quantas vezes os meus planos foram mudados? Milhares de vezes. Mas não entendi, Samuel. Depois que eu escrever pode mudar? Pode, porque lembra, quando você coloca o objetivo, principalmente financeiro, você coloca um valor lá que você quer atingir no objetivo financeiro. Primeira coisa do objetivo financeiro é quanto você quer atingir no seu trabalho, mas eu não estou trabalhando, então um trabalho que você vai fazer, coloca prestação de serviço ou venda de produtos. Quanto você acha que você quer atingir? Eu quero... Quando alguém fala comigo isso aqui, tá? Eu quero atingir 10 mil reais. Não, você quer atingir 10 mil reais, não. Você quer que são 100. Eu ponho 10 vezes mais que a pessoa quer. Por quê? Eu vou explicar. Guarda isso agora na sua mentalidade, você nunca mais esquecer. Quando você colocar uma meta para você, multiplica ela por 10 e coloca ela 10 para você atingir nesse primeiro ano. Você tá maluco? De onde você tirou isso? Eu vou te explicar agora. Calma, meu irmãozinho. Calma que eu vou te explicar. Olha só. Por que eu sempre multiplico por 10 as minhas metas? Vocês vão entender. Inclusive eu faço os eventos também, tá? A previsão minha é de colocar tantas mil pessoas. Eu quero muito mais, o dobro e tal. Porque quando você trabalha pensando em 10 vezes mais do que aquele primeiro objetivo que eu tinha, você concorda que, vou dar um exemplo para você. Você fala comigo assim... Ô Samuca, para mim se eu ganhar 100 mil até o final desse ano, tá ótimo. Então eu falo assim, então você vai trabalhar para 1 milhão. Não vou dar conta de dar. Nós vamos pensar, porque todos os objetivos planilhados e colocados e ordenados para ganhar 1 milhão, você concorda que 100 mil ficou pequeno? É mesmo. E o esforço que eu vou fazer é o mesmo. Olha, de empresário, para quem for empresário, eu estou falando com você agora. Um restaurante pequenininho dá o mesmo trabalho do grandão. Ou melhor, até te falar que talvez o grandão dê até menos trabalho, porque provavelmente vai te dar mais recursos, vai ter mais pessoas te ajudando a executar os trabalhos. É mais difícil talvez de administrar.
Mas o pequeno talvez dá até mais trabalho do que o grandão. Mas dá mesmo trabalho. O mesmo gasto de energia que você tem num restaurante pequeno, você vai ter no grande. O mesmo gasto de energia que você tem numa padaria pequena, você tem na padaria grande. O mesmo gasto de energia que você tem na mercearia pequena, você tem na grande. Porque no final das contas é praticamente o mesmo negócio. A questão é a maneira, o tamanho do seu sonho. Ou é a forma que você pensa. É a dimensão que você pensa. Mas eu posso começar pequeno? Você deve começar. A gente chama de design thinking. O que é design thinking? Design thinking é, por exemplo, eu estou mudando agora os carrinhos da minha pipoca, beleza? O que está sendo feito? Nós estamos agora orçando várias peças diferenciadas em fibra de vidro. Então estou fazendo vários orçamentos com pessoas diferentes para a gente fazer um carrinho, para ver quanto ele vai custar e vai pôr ele para rodar, para testar ele, para ver como é que ele transportando nos carrinhos, como é que pega ele e coloca na caminhonete, como é que coloca ele na carretinha, se vai amassar, se vai quebrar, se vai... Vocês estão entendendo? Chama design thinking. Então, mas o meu design thinking, que é o que a Fiat usa muito isso, tá? Pequenos projetos para transformar em grande produção, em grandes projetos. Pega um pequeno projeto, mas faz ele olhando para o grande. Por isso da declaração de vida. Por isso que a declaração de vida é o norte. Então, quando eu coloco um objetivo para 10 anos, o meu primeiro ano é o meu primeiro ano. Eu tenho que pegar aquilo que eu coloquei para 10 anos e partilhar em 10 anos. Só que 10 anos ele acontece em 365 dias a cada ano. Mês a mês a cada ano. Olha quanto tempo você tem para colher e planejar resultados. Você já pensou nisso? Eu tenho certeza que não. Eu estou arriscando aqui. Eu posso estar quebrando a cara com alguém que está aí, mas eu tenho certeza que não. Você nunca para pensar, não é mesmo, porque o objetivo de 10 anos, eu estou partilhando ano a ano, 365 dias da minha vida de planejamento, de execução, e também mês a mês, são 12 meses de execução, e se eu for compartilhar 10 para 12 meses, são 120 meses. Aí você multiplica 120 meses por 365 dias. Quantos dias de execução e planejamento você vai ter? As pessoas não fazem isso. Porque elas acham que sentar e pensar na vida delas e escrever um planejamento para a vida delas é uma perda de tempo. Agora eu vou falar com vocês o que eu falo todos os dias. Por que a declaração de vida é tão importante? Meu querido e minha querida, porque o meu pai diz para mim, uma das primeiras folhas da Bíblia, ele fala para mim assim: você, Samuel, você, Evandro, você, Claudiaque, você, Clínica sei lá quem, você, Ana Paixão, você, Maria, você, todos que estão aqui, ó, Juliano, todos aqui que estão aqui, Antônio, todos que estão aqui, vocês são minha imagem e semelhança. E ele é um ser criativo que criou todo o mundo. Agora falando, não é só o meu mundo, não, porque o meu mundo está aqui dentro de mim. Mas o mundo que está à minha volta, o planeta Terra que está à minha volta, foi Deus que criou. Pelo menos eu compartilho disso, não sei você. Eu creio muito nisso. 1000%, inclusive, porque eu só estou aqui por causa dele. E aí eu te falo o seguinte: se ele fez isso, e me fez uma imagem e semelhança dele, me fez um ser criativo, aonde eu formo o meu mundo? O meu mundo. Aqui. Mas só que para a imagem entrar aqui dentro, eu preciso exercitar. Aí eu começo a escrever no meu plano. Qual o plano do meu mundo então? Deixa eu escrever aqui, ó. Eu quero o mundo do Samuel, que ele tenha esse tanto aqui de dinheiro, que a família dele seja assim, que a parte física do Samuel seja assim, e que a parte espiritual dele seja assim. Aí eu coloco assim, então vamos dedilhar agora. Então, para eu executar essa parte financeira, você vai ter que fazer isso. Então, nesses anos aqui, não fazer isso. E na minha parte familiar, vou ter que fazer para construir isso com a minha família, para essa identificação com eles, isso. E para minha unidade com Deus, isso. E para minha unidade física, para mim poder exercitar e ter o corpo para aguentar toda essa bagagem para atingir esse objetivo, eu tenho que fazer isso. Toda vez que eu estou escrevendo, que eu estou falando, a imagem está vindo na minha cabeça. Quer ver agora? Não pensa no elefante vermelho. Não pensa no elefante vermelho. Pensou? Já viu, tem certeza. Fala aqui. Escreve aqui para mim. Vi elefante vermelho. Vi elefante vermelho. Só para ver. Quem viu o elefante vermelho agora aí?
Só coloca assim, eu. Quem viu o elefante vermelho? Quem viu o elefante vermelho, coloca pra mim aqui agora. Por favor, coloca aqui, escreve aí, gente. Só, olha, gente, a foto, o exercício aí, ó. Eu. Só pra ver quem tá colocando aqui. Quem viu elefante vermelho, quando eu falei assim, não pensa... Aí, ó, é isso. A Ana viu. Quem mais viu? Eu. Só coloca eu. Elefante vermelho. Não tem como. Quando eu falo a imagem do elefante vermelho, vem na sua cabeça. Então, presta atenção. Se eu falar uma bobagem dessa com você, imagina você escrevendo o planejamento da sua vida. O que você não vai ver aqui dentro da sua mentalidade? O que não vai passar dentro da sua mente? O que não vai estar aqui dentro de você? É o mundo. É o universo que vai estar aqui. Então, olha só. Eu vou te falar, eu não vi a live passar. Sinceramente, já acabou nossa live já. E eu não vou postergar mais, gente, porque nós temos 337 lives. Nós temos mais 337 lives. Então eu vou falar que essa aqui é a live número 3. É número 3 de 340, na verdade, né? Então essa live número 4, na verdade. Número 3 mesmo. Então, 1, 2, 3. Essa é a live 4. Live 4 de 340. Você repara que eu anoto tudo? Eu tenho mania de anotar. Eu criei esse hábito, tanto que eu formo imagem aqui dentro anotando. O que eu quero com você aqui? Que você construa também a sua vida. Que você simplifique. Não importa onde você esteja. Não importa. Eu sei que tem pessoas que eles estão na casa de luxo, mas não conseguem sair do lugar. Como tem pessoas que estão num barracão e acham que também não conseguem sair do lugar. Seja grato, de novo, hein? Seja grato pelo que você tem e saiba que o que você tem, você pediu. Mas eu nasci aqui, lá na sua espiritualidade. Antes de você nascer, você escolheu estar nessa família. Eu não fui escolhido, não. Não sei, talvez sim, talvez não, mas eu prefiro acreditar que como Deus te deu o livre-arbítrio, como Ele me deu o livre-arbítrio, está escrito aqui também, que Ele nos deu, a única coisa que Ele nos deu, livre-arbítrio. Então eu creio na escolha. Eu acredito sinceramente que as pessoas que eu convivo, até a esposa que eu tenho hoje, eu escolhi antes de eu estar aqui. Pode ser que na minha caminhada eu posso ter errado muitas das minhas escolhas e aí dificultou meu trajeto espiritual aqui. E eu posso ter errado de curso, escolhido pessoas erradas, mas eu creio que a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, é tanta bênção na minha casa, tanta bênção quando eu olho para eles, que eu tenho certeza que eu escolhi eles antes de vir para cá. E olha, preciso falar com vocês uma coisa. Mesmo que eu tivesse sonhado, imaginado, e eu te falo que eu escrevi, tá na minha declaração da família que eu tenho, mas não chega nem perto do que é a realidade. É muito melhor a minha realidade do que eu escrevi. Opa, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tudo que eu escrevo, que eu já agradeço a Deus do que está escrito, acontece muito melhor. Entendeu? Então, as minhas declarações não dão certo, não, elas dão super mega certo. Elas dão muito mais certo do que você possa imaginar. Porque toda vez que eu peço algo para Deus, Ele me vê trabalhando em função daquilo, Ele me dá ainda mais. Isso é a lei. A lei já fala isso. Trabalhando com a lei já fala isso. Ó. As leis convergem quando você trabalha dentro da lei, quando você exercita elas. Eu estou entregando tudo de bandeja para vocês aqui. Ó, amanhã eu vou definir aqui, então a gente falou aqui da declaração, né? Declaração de vida. Eu vou definir com vocês aqui se a gente vai falar um pouco mais sobre a declaração de vida ou se nós vamos falar a respeito da lei da não resistência, tá? Porque eu queria muito que vocês começassem a declaração de vocês para a gente poder ir fazendo tópico a tópico. Inclusive, eu vou me dispor, tá? Com vocês aqui, para quem quiser. A gente pode entrar na live aqui, a gente pode... Vocês mandam no direct lá, quem quer fazer ao vivo comigo, a gente faz uma declaração, a gente começa a declaração de vocês. Cada dia a gente pode colocar uma pessoa ao vivo comigo aqui em alguns dias da semana e a gente vai falando da declaração aqui ao vivo para vocês irem desenvolvendo a declaração de vocês. Eu vou mudar, escuta o que eu estou falando com vocês aqui, que Deus colocou isso no meu coração. Eu vou mudar aqui, pelo menos no Brasil, que a gente está aqui, eu vou mudar a forma de todo mundo que me segue de planejar a vida. Eu vou mudar a forma que você pensa. Eu vou mudar a maneira que sua vida está sendo hoje quando você aprender a declarar sua vida. Vocês vão entender o poder disso aqui. E não foi concedido por mim, não. Foi concedido por Deus.
E ele instruiu outras pessoas a escreverem, e eu cheguei a essa conclusão desse projeto que eu tenho hoje, que eu executo através de leituras que eu fiz. Então ele também inspirou outras pessoas. E eu vou inspirar você que está me seguindo aí a fazer isso. Bom, oração final, quem tiver aí perto aí, fecha os olhinhos, vamos orar junto aí. Eu quero profetizar coisas maravilhosas para vocês aí, tá bom? Obrigado, Senhor Deus. Aqui te eu rendo graças porque o Senhor é bom o tempo todo. Mais uma vez dedico essa live ao Senhor. Obrigado por todas as pessoas que estiveram aqui. Espero ter sido instrumento da sua fala na vida deles. Não põe o menor mérito em mim, você está aqui, porque é a menor parte, eu sei que a maior parte vem do Senhor. Toda inspiração vem do Divino Espírito Santo para que eu possa falar. Para que esses meus irmãos tenham conseguido absorver todas as palavras que aqui foram faladas, que tenham sido instrumento de ativação na vida deles. E para que eles possam ter uma semana maravilhosa, brilhante, extremamente produtiva. E que esse objetivo que estamos juntos aqui, eu e o Senhor trabalhando na vida deles, seja realmente transformador. E possamos juntos, eu e o Senhor, fazer uma transformação grande na minha vida e na vida de todos que estão aqui. É o que eu desejo para todos vocês, é prosperidade, é abundância financeira, é abundância de saúde, é abundância familiar, é abundância espiritual, é abundância de saúde na vida de vocês. É o que eu desejo, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã com vocês aqui às 5h59 no projeto 340 dias, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã.